Bom dia, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus venha te abençoar, que o Senhor Jesus venha entrar com a divina providência em tudo aquilo que você hoje necessita, o que você precisa. Querido, hoje é um dia que o Senhor nos preparou, então se alegre, louve a Deus, seja grato, porque eu e você, nós temos de Deus, Papai do céu, obrigado, o ar que nós estamos respirando. Se alegre na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois um dia Ele lá na cruz bradou, tetelestai, está consumado, dando a mim e a você o direito de um dia, oxalá, glória a Deus, de estarmos com Ele para todos sempre. E hoje, querido, claro, nesse café maravilhoso, como eu gosto de falar, né, nessa parte da manhã, um café com Deus, que é a palavra do Senhor, eu quero te convidar. Poxa vida, sim, eu quero te convidar junto comigo, mais uma vez, junto aprender, falar das coisas do reino de Deus, se alimentar da palavra do Senhor. Não existe outra coisa tão maravilhosa quando você dá o tempo para você mesmo em busca de adorar o Senhor Jesus através de um louvor, através da oração e através principalmente da palavra de Deus. Querido, hoje tudo está baseado no capítulo de Gênesis, capítulo 22 de Gênesis, da qual eu quero falar algumas coisas com você, sobre até o que eu já deixei aí, para você já conseguir me acompanhar. Um nível extraordinário e para alguns indigesto, é o nível da honra. Meu Deus, é o nível da honra. E como hoje, a situação hoje no país chamado Brasil, a gente tem visto e ouvido tantos argumentos, tantas coisas sendo citada e falada, não quer dizer que isso não aconteça, infelizmente, no meio de uma casa de oração. Ou, infelizmente, tem que dizer para você que acontece. Por quê, gente? Quando o discipulado ele entra nesse nível, tudo muda ao redor. Que nível? Nível da honra. Por isso eu quero te convidar e tentar aqui, em poucas palavras, não sendo tão cansativo, falar do discipulado, sabe, em 3 níveis. Porque dentro do discipulado, se de fato é um discipulado, se de fato é alguém que está discipulando, ensinando a palavra, mostrando para nós uma direção, um caminho de êxito, esses 3 níveis vai aparecer de qualquer forma, não tem como dizer que não, aparece. Então existe dentro do discipulado 3 níveis de relacionamentos, só para você saber, olha bem, 3 níveis dentro do discipulado, tá? Discipulado, tá? Ligado ao relacionamento, baseado em princípios. Me acompanhe, espere um pouquinho, esteja atento, Deus tem algo para mim e para você, ainda mais que em Gênesis capítulo 22. Para quem já leu, vai lembrar que ali houve um pedido do próprio Deus pedindo a Abraão o que ele mais amava. Eu não sei você, mas sempre você ou eu coloca o nosso coração em alguma coisa que a gente nem pergunta para Deus. Ou então, quando você tem algo que Deus permitiu e se Deus tira, lhe pede, como que é a forma, o modo que você se comporta? Então, calma aí, olha só. Dentro do discipulado existe, gente, 3 níveis de relacionamento baseado em princípios. Cada um de profundidade diferente. Por exemplo, existe o princípio da obediência, que é muito bom, porém, não é completamente o que Deus espera de mim, de você ou de nós. Pois na obediência apenas obedecemos exteriormente. Muitas vezes, para quem não sabe, olha só, a gente nem concorda ou não concordamos, porém fazemos as coisas até um certo ponto onde não nos requer grande renúncia. Por isso que eu já estou falando do primeiro ponto relacionado ao nível
do discipulado. Nesse primeiro nível do discipulado, a gente até obedece a um certo ponto, aonde não vai requerer de mim, de você, de nós como igreja, olha lá, olha, certas renúncias, ok? Vamos um pouquinho mais para frente. Você vai ver que coisa interessante que Deus tem para mim, para você, nesta manhã de sábado, com café com Deus, que é a palavra do Senhor. Então, como eu falei, muitas vezes não concordamos e fazemos as coisas até certo ponto, onde não requer uma renúncia. Obedecer, querido servo de Deus, discípulo do Senhor Jesus, obedecer é algo muito importante, mas é um nível mais superficial dentro de um relacionamento de discipulado. Estou falando para aqueles que de fato seguem alguém que Deus plantou, alguém que Deus colocou como mestre na palavra, como discipulador, como um pastor, como um apóstolo, como um evangelista, um profeta, um mestre, enfim, que é os 5 ministérios. E eu estou te chamando a atenção para você ver como é interessante quando nós, queridos, infelizmente, sabe, não damos lugar àquilo que é apresentado para o nosso crescimento na palavra de Deus. Outra coisa que eu quero te falar também, sabe? Por exemplo, olha lá, mas é um nível, como eu comentei, superficial. Qual? Obedecer dentro do discipulado. Agora vem outra questão, gente. Obedecer é uma ação exterior que nem sempre está conectada com o que realmente está no coração. Obedecemos, mas a motivação, olha bem, mas a motivação do coração, muitas vezes, qual é? Outra. Obedecemos muitas vezes com intenções erradas, buscando apenas beneficiar-se das vantagens em obedecer. Em anos de convivência, e olha, esses anos de convivência, 1998 para cá, quando eu comecei a buscar ter entendimento do discipulado através de células, os encontros que eram encontros que tinham nome naquela época, que foi um negócio nesse país, que era o tal encontro com Deus, porque só se só se ouvia dizer, é tremendo! Aí alguém perguntava, não, mas por que é tremendo? Fala aí, ninguém falava, porque era colocado como fosse um segredo para que a pessoa tivesse motivação de ir nesses retiros. Então vem de lá, vem lá de trás, e muita coisa hoje, querido, quando você relembra, você observa o quanto ainda as pessoas deixaram e não são de fato praticantes de um verdadeiro discipulado. Vamos lá. Olha o que eu estou falando. Obedecemos, mas muitas vezes com intenções erradas, buscando apenas beneficiar-se de vantagens de obedecer. Em anos, querido, que eu venho citando, eu já vi muita coisa dentro do discipulado, mas esta convivência com a ferramenta, por exemplo, chamado discipulado, eu creio em particular, que desesperadamente, que este nível que eu já estou citando para você não é o nível ideal que Deus espera que eu e você cheguemos ou alcançamos. Por quê? Porque muita gente entra nesse caminho de dizer eu obedeço, eu estou obedecendo, até o momento que ela não tenha que renunciar a algo que ela colocou o seu coração. Querido, e eu vou pro outro para você entender, que eu vou chegar já em Gênesis capítulo 22. Aguenta aí, Deus tem algo para mim e para você, glória a Deus. Um nível, por exemplo, mais profundo dentro do relacionamento de discipulado, sabe qual é? Submissão. E esse aqui, meu Deus do céu. Gente, a submissão, ela é tremenda. Glória a Deus, aleluia. Mas preste atenção agora. É quando não obedecemos somente com as ações. Vou repetir. A submissão é algo tremendo. Oh, glória a Deus. Porém,
é quando não obedecemos somente com ações, mas com coração quebrantado, entendendo que é responsabilidade, por exemplo, espiritual. Olha o que eu vou falar para você, que é o quê? Olha bem o que eu estou dizendo, que é responsabilidade espiritual do discipulador de dar direções corretas e que ele mesmo responderá por essas direções perante a Deus. Por exemplo, eu em particular, dentro do discipulado, já vi casos de discípulo que mesmo fazendo algo que parecia injusto, pois bem, injusto aos seus próprios olhos, eles foram tremendamente abençoados. E aqui está o segredo daquele que não abre mão de estar num lugar aonde justamente Deus plantou o discipulado, aonde as pessoas vão aprender a usar a palavra, se defender, buscar a Deus de verdade, renunciando o tal do eu. Esse eu aí, por trás de todo esse eu, o que existe aí? Interesses pessoais, interesses que levam essa pessoa a algum patamar. E se ela não chega nesse patamar, Deus não está nesse lugar. Não, esse aí não realmente, até achei que era Deus usava, não usa. Não, Deus parece que estava, mas não está. Quer saber, eu vou procurar algum lugar onde eu possa crescer, onde eu possa me desenvolver, mas não pode ter discipulado. Porque se tiver discipulado, você volta tudo de novo para estaca zero e tem que começar tudo de novo, porque está provado que você não aprendeu nada do que de fato é um discipulado. Primeiro nível, obediência, viu? Que ainda não é algo ideal, que Deus tanto espera de mim e de você. Segundo nível, está falando de submissão. Até que ponto você é submisso à vontade de Deus, segundo a palavra do Senhor? Essa é uma pergunta que só você pode responder. Por que eu digo isso, gente? Olha, a submissão, para quem não sabe, olha bem aí, traz abaixo o nosso senso de justiça própria. E digo mais, olha bem, mas só isso, só traz essas consequências de, vamos dizer assim, até de libertação? Não, calma aí, tem mais coisa. Vou dizer para você agora. Mas isso não é justo, gente? Preste atenção. Aquilo que não é justo, quando decidimos, por exemplo, nos submeter, entrar debaixo da direção em amor, aí está o segredo, em amor e quebrantamento, aceleramos o nosso processo, para quem não sabe, de maturidade, e Deus nos levanta mais rápido, porque você o quê? Você seguiu um princípio agora diferente. Você saiu do primeiro nível de obediência, agora entrou no nível da submissão, e o que está acontecendo? Agora você está acelerando o processo de maturidade, e Deus há de te levantar para a glória de Deus. Porém, tem outra coisa que eu quero dizer. Eu amo em particular esse segundo nível. Apesar que o terceiro, meu Deus do céu, eu já chego lá. Mas eu amo esse segundo porque mostra quem é quem. Revela de fato quem é que está do seu lado. Quem realmente, sabe, está acompanhando aquilo que Deus manda. Principalmente nós como discipuladores, entregar, apontar para que seja feito para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então, eu amo a submissão em particular porque ela prova onde está o meu, o teu, o nosso coração. E digo mais, querido, olha o que eu vou te falar. Deus, de quem que eu estou falando? Deus. Sim, Deus, aleluia. Ele não espera que obedecemos. Olha bem, Deus não espera que obedecemos, mas que submetemos ao que Ele nos diz através do discipulado. Quando nós submetemos, olha bem, quando nós submetemos ao contrário da obediência, não há intenções sombrias interiores, mas há uma entrega total.
não nos preocupamos em adiar, né? Ou melhor, em adiantar o nosso lado, mas esperamos com alegria, e nos submetemos, sabe como? Em amor. Aí que está a questão. Quanta dificuldade você tem passado, quanta luta tem se levantado, porque você estava só no primeiro nível. Quando você avança no discipulado para o segundo nível, se não tem amor, como é que é? Se não tem amor. E se realmente o que você está dizendo que é ou que está fazendo não tiver um amor verdadeiro, um reconhecimento que Deus está dando ao discipulador, um caminho para seguir, para conquista, ou como está dizendo o louvor ao fundo, para lançar a rede. Então, querido, eu continuo dizendo, esperamos com alegria e nos submetemos em amor. Eu não sei como você está, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei como você está trilhando o caminho, sabe? Que eu estou dizendo, primeiro nível, o caminho da obediência. Chegou o segundo agora, que já fala de você submeter, ser uma pessoa submissa aos princípios da palavra do Senhor, que é lançada através daquele que Deus plantou na casa de oração. Gente, mas, uau, o terceiro nível, aí muda tudo. Porque nesse terceiro nível, poucos alcançam e poucos chegam. Uns já praticamente não saem nem do primeiro nível. Chega no segundo, meu Deus, já começa a procurar até outros lugares, dizendo, não dá para ficar aqui não. Porque aqui parece que só é isso, só tem que fazer isso, avançar nisso, falar disso, sabe? E as pessoas não têm essa compreensão, mas quando tem, meu Deus, ela coloca tudo aquilo que realmente ela vem aprendendo e desata, e desatando, há uma multiplicação de vidas para o reino de Deus. Agora, no terceiro nível, meu Deus, sabe, esse terceiro nível, ele é extraordinário, sabe? É algo, sabe, extraordinário. Porém, esse terceiro nível, para alguns, ele é indigesto. Sim, é um nível, por exemplo, que muitas você já ouviu falar, mas nunca teve em prática, que é o nível da honra. E esse nível da honra, quando o discipulado entra nesse nível, tudo, eu declaro, tudo começa a mudar ao redor. Agora, permita de Gênesis capítulo 22, que existe ali uma passagem interessante. Bom, vamos pensar comigo. Abraão aqui era idoso e Deus deu a ele como um milagre. O próprio Deus, sabe, avisou, orientou, trouxe a promessa que ele ia ter, mesmo na velhice, um filho. E de fato isso aconteceu. Porém, quando Deus pede a ele justamente o que Deus tinha dado a ele. Quem? Isaac. E aqui a gente sabe, todos nós é sabedor, que interessante que Abraão aqui, ele não tinha um filho, ele tinha 2 filhos. E justamente Deus pediu aonde seu coração mais estava voltado. Porque ele tinha consciência que o nascimento de Isaac foi obra e milagre da parte de Deus, porque não teve a ajudinha do primeiro. Não. Não teve, né, o jeitinho que a sua esposa tentou arrumar, pensando que estava ajudando a Deus cumprir o que ele mesmo prometera. Oh, meu Deus, quanta gente não tendo a paciência de esperar a hora e o momento de Deus chegar, que ele não chega atrasado, mas chega na hora certa. Acha um caminho, achando que Deus está no negócio, achando que Deus vai trazer existência, achando que Deus vai realizar as coisas, e na verdade Deus não está nesse negócio. Por quê? Porque Deus, meu querido, é um Deus de milagre, de coisas extraordinárias, aonde o homem não tem como falar ou trazer à existência algum princípio de honra humana, porque essa honra sempre será para Deus, em direção à glória de Deus. E aqui o texto diz o seguinte, olha bem como o texto diz: porém Deus queria provar Abraão e decidiu pedir a Isaac de volta. Abraão, querido, não somente obedeceu,
Olha bem, porque ele poderia entregar Isaac, mas em seu coração ele poderia, assim como ser humano, questionar, poderia hesitar. E com certeza eu digo mais, olha bem, se tornaria para ele um grande trauma. E ao invés disso, Abraão, segundo a palavra, sabe o que ele fez? Ele obedeceu totalmente e submeteu completamente e honrou até o fim. E essa honra, para quem não sabe, a honra em questão de obedecer, sabe, de submeter e de trazer à tona aquilo que Deus pediu em Gênesis capítulo 22, eu volto já, mas olha o que diz, tá? E aconteceu depois dessas coisas que tentou, mas a palavra correta seria provou, Deus provando a ele, sabe? Abraão, ele disse, Abraão, e ele diz, eis-me aqui. Aí Deus fala direitinho o que ele quer, a forma que ele quer, e diz, toma agora o teu filho, o teu único filho. Mas a Bíblia relata que ele já tinha Ismael. Aqui nós estamos falando de Isaac, tá? É a Isaac, a quem o que? Olha a palavra, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Gente, mas ele falou algo que às vezes você, lendo o texto, e eu vou ler agora, que ele tinha consciência, ele fez, foi, ofereceu, não hesitou, mas ele falou uma coisa aqui, sabe? E lá no 5, ele fala algo que às vezes você nunca parou para pensar. O que ele fala? E disse a Abraão seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Olha a palavra, meu Deus do Senhor. Olha que palavra maravilhosa. Olha que palavra de fé. Mesmo você pegando a sequência, mesmo você vendo que ele estava decidido a entregar o que ele mais amava. Eu não sei você, eu não sei, mas eu sei que todos nós, não tem como você falar que não, que isso não acontece. Sempre tem algo que eu, você, nós colocamos, sabe, toda a nossa energia, colocamos a nossa vida, colocamos o nosso tempo, colocamos a nossa dedicação, não abrimos mãos muitas vezes disso que já está há tempo, sabe, tomando aí tempo do seu coração, tomando tempo da sua vida. Muitas vezes você, sem perceber, você diz que está no caminho de discipulado, é um discípulo do Senhor Jesus, mas se Deus pedir hoje, o que de fato está aí no teu coração, se Deus pediu que realmente você está se empenhando, como você vai fazer? Como seria a sua reação? De que forma você iria se comportar diante de um pedido desse? Deus fala, eu quero isso, você parou de fazer. Você fazia, você louvava, você me adorava, você me cultuava, você lia a palavra, enfim. Agora você tem algo que tomou totalmente a atenção. E eu muitas vezes tenho batido a porta do seu coração, mas você não tem me ouvido. Pois aqui a coisa foi o seguinte. Vamos ver até que ponto ele me ama. Porque aqui está o exemplo apontando para o próprio Filho de Deus, João capítulo 3,16. O único Filho de Deus. Deus olhou para tudo. Eu acredito, imagina quando bradou-se o pedido de pedir ao próprio Filho, Jesus Cristo, vir à terra, nascer, morrer, em sacrifício de todos os homens. Talvez a autoridade muito alta dentro de uma hierarquia angelical se colocou, não, eu vou. Não, nosso Deus não pode sair desse trono de glória. Nós estamos aqui tão acostumados a adorar, a louvar o seu nome. Não, que ele permaneça, que ele fique. Você imagina como deve ter sido numa forma de pensar como um ser humano, tão pequeno que nós somos. Não, de repente, estava decidido. Deus pegou o que ele tinha de melhor e resolveu enviar essa terra. E você não sabe, eu vou dizer algo a você. Neste mesmo monte, a terra de Moriá, aonde o próprio Abraão ofereceu seu filho Isaac, assim foi oferecido o próprio Jesus Cristo, neste mesmo lugar, como
o único e suficiente sacrifício que Deus aceitou, que Deus se agradou, que através desse sacrifício, eu e você, deixo claro, temos em Deus agora uma dívida paga. Ele nos perdoou. Por isso que eu estou te chamando a atenção que nesse terceiro nível a coisa muda. As coisas aqui levam você a um patamar muito mais elevado no sentido espiritual. Voltando para você entender, olha só que coisa interessante, gente. Ele poderia, como humanamente falando, uma forma humanamente falando, ele poderia, gente, ter uma tristeza profunda, até trauma no seu coração, em cumprir. Ele foi cumprir, mas o texto mostra que este homem, ele tinha uma fé maravilhosa. Ele sabia que mesmo que o filho viesse ser sacrificado, ele tinha consciência que até da cinza, Deus poderia ressuscitar, trazer de volta a vida do filho amado, a quem ele amava, e que Deus buscou ter provas aonde de fato estava o seu coração. Meu Deus, que palavra! E ele, sem hesitar, e com certeza, gente, ele foi, caminhou, e a Bíblia diz que ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Imagina, no terceiro dia, te lembra alguma coisa? Meu Deus! Por isso que eu falo, o princípio da honra é mais profundo do que o primeiro nível que eu citei da obediência e o segundo nível de submissão. E repito, o princípio da honra é muito mais profundo do que os outros. Porque, gente, assim como Cristo fez, sim. Porque assim como Jesus Cristo de Nazaré fez, sabe, nos anulando, né? Anulamos, olha bem, completamente. Ele teve uma morte de cruz, mas a intenção foi bem clara, ensinada, proferida. Meu Deus, todas as vezes, se você pegar os textos relacionados, olha bem, como ele mostrava aos seus discípulos que estava para acontecer, muitos deles ainda só foi entender depois. Por isso que eu falo, algumas coisas que o próprio discipulador faz, naquele momento, talvez muitos nem vão entender, porque ele está sendo cobrado pelo próprio Deus. Por isso que eu tomo todo o cuidado. Não. Meu coração eu peço sempre para Deus guardar e me ajudar a cumprir a missão, porque você pensa que é fácil? Não é. Tem muitas coisas que acontecem que nós que estamos sendo colocados na linha de frente para dizer, ensinar, orientar. Muitas vezes você, querido, que está me ouvindo hoje, você que vai me ouvir, não tem noção de tantas renúncias e algumas delas com tamanha dificuldade. Só a ajuda do Espírito Santo. E continuamos falando e orientando. Aqui está algo que você e eu não pode abrir mão. Do que? Do nível da honra. Eu não sei como você tem feito, eu não sei como você tem se expressado, eu não sei como você tem caminhado através de um verdadeiro discipulado. Mas vou dizer algo para você, sabe? Não é que seja ou tem que ser feita a vontade do discipulador. Não. Calma. Mas temos que entender, entendemos que quando honramos uma direção, uma postura, uma ação, e que devemos ter, de fato, consciência que foi instruída pelo, nosso discipulador através da pessoa do Espírito Santo, e estamos, na verdade, honrando a Deus. Em outras palavras, eu quero dizer algo para você nessa manhã, gente. Olha só. Papai, olha o que eu vou falar. Em outras palavras, quando honramos o nosso discipulador, estamos, na verdade, como eu citei, honrando a Deus. E algumas pessoas, elas confundem a honra com bajulação, ou até mesmo na linguagem popular, fazer média. Não tinha outra, não quis nem citar, tá? É o puxa, mas deixa pra lá, tá? Ou honrar com bajulação, ou fazer média. Ou outros ainda aproveitam-se da honra para se assenhorarem aos seus discípulos. Por isso, querido,
que esse nível é o mais difícil de se viver, porque exige um nível profundo de relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, que trazem o equilíbrio e das direções claras, sem vaidades relacionada, sabe? O toma lá, você vai lembrar agora de alguma coisa, toma lá e dá cá, sabe? É o que acontece em áreas até mesmo fora do que nós hoje estamos falando como casa de oração. O princípio da honra, por exemplo, acontece quando eu e você decidimos obedecer, honrar o discipulador, independente das suas falhas, sabe? Mesmo que você veja ou tenha consciência, independente, o princípio é o mesmo. Até porque, como ser humano, eu lhe pergunto, você nunca errou? Só você pode responder. Eu posso responder por mim. E eu digo a você, com certeza, já errei e não foi poucas, sabe? Não foi poucos os erros, até corrigindo. Agora, veja bem, o que é uma, sabe? O que é honrar? O que é uma honra? Gente, eu respondo para você. Gente, é quando você, nós, se submete e obedece independente se o discipulador merece ou não. Meu papai do céu, isso é uma honra. Até porque quem que planta, quem que escolhe, quem que coloca, e se Deus coloca, se Deus te aproxima de alguém que é chamado como discipulador, que vive, sabe, e tem no seu coração a doutrina dos apóstolos, que está lá em Atos capítulo 2, verso 42 a seguir. Vai lá. Pois bem, é o que Deus pôs no meu coração. Aí está o ministério apostólico. E esse ministério apostólico, você não tem noção de quantas vezes alguém chega e fala, segue outro caminho. Deixa isso para lá, você está perdendo seu tempo. Essas pessoas nunca vão querer entrar neste nível de honra. Querido, você não tem noção de quantos amigos e pregadores do evangelho seguem por um caminho só de falar, só de pregar e não se comprometer e não criar um relacionamento, porque dentro desse relacionamento você tem que ter sempre no seu coração renúncias. Você não vai viajar quando quer, você não sai do seu lar quando quer. Não. Sempre você tem no seu coração, dia tal, hora tal, compromisso, discipulado. Tudo está voltado a você ensinar a palavra. Cadê fulano? Está na casa, está no lar, está no salão da igreja, enfim, fazendo o quê? Ensinando a palavra. E a vida vai, sabe, ela vai passando, a idade vai chegando, as coisas vão indo embora. Por isso, se você não tiver um verdadeiro amor, de novo a palavra, um verdadeiro amor, com o princípio que você sabe, a quem você colocou, entregou o teu coração. Olha que coisa interessante que eu estou dizendo. Olha só, se você não tiver isso dedicado ao Senhor, posso falar algo para você. Chega uma hora que você se vê, sabe, debaixo de uma tristeza tão profunda, que só Jesus para ter misericórdia. Por quê? Porque você se colocou numa posição onde Deus já lhe traz orientação a quem você tem que amar, a quem que você tem que honrar, para quem que você tem que se dedicar. O princípio é sempre Jesus. Se você estiver fazendo algo e querendo ou achando que essas pessoas podem responder de uma forma rápida, eu vou te dar um grande exemplo. O próprio Cristo, na hora que ele mais precisou, ele achou os discípulos? Tome cuidado. Por isso que eu falo, princípio de honra, em primeiro lugar, a Deus. Deus acima de qualquer coisa, e estando, sabe, como em primeiro lugar, tudo vai dar certo. Fecho dizendo para você hoje no Café com Deus. É uma palavra que puxa um pouquinho a nossa orelha, mas, gente, olha a Deus, o Espírito Santo, ele pode e sempre vai
nos dá a melhor resposta e sempre vai colocar aquilo que de fato eu e você precisa. A palavra é do Senhor. Gênesis capítulo 22 é a base hoje. Muitas vezes eu e você, sabe, não podemos entrar nesse papel, mas olha só, muitas vezes nós nos colocamos no papel de juízes dos nossos discipuladores e pastores, e dessa forma estamos buscando justiça demais para conseguir honrar alguém. Não entre nesse caminho, não entre, porque a palavra é clara. Deus pediu algo, mas Deus é conhecedor de tudo. Deus não vai te pedir algo, não vai me pedir algo que de fato Ele já não saiba se vamos cumprir ou não. Recomendo a você, são 3 níveis. O primeiro falou da obediência, e esse primeiro nível parece que todo mundo caminha como fosse realmente todos obedientes. O segundo fala da submissão, e quando alguém sai do primeiro nível para o segundo, até certo momento essa pessoa aparentemente parece que estamos juntos, vamos caminhar junto, vamos fazer as coisas juntos, vamos lançar a rede junto. Quando tem que criar algo que vai mexer na renúncia, e a pessoa sente a dor de ter que renunciar, ela vai usar uns termos que eu nunca esqueci. Me tenha por excusado. Só quem lê a Bíblia, só quem tem entendimento da palavra vai lembrar quem foi que disse: me tenha excusado. E ali aparecem 3 coisas que de fato estão no coração daqueles que ainda não entenderam e não compreenderam o que é discipulado. Me tenha por excusado. Por quê? Eu casei. Me tenha por excusado. Por quê? Eu comprei umas terras. Me tenha por excusado. Por quê? Poxa, comprei uma junta de bois, preciso lá ver. Me tenha por excusado é a palavra que mais se alastra nas casas de orações, aonde as pessoas dizem que serve a Deus. Me tenha por excusado é justamente para aquele que ainda não entendeu o primeiro nível e nem o segundo, quanto mais o terceiro que hoje eu estou passando para você. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de você, de todos nós, que já temos certo entendimento. Porque, querido, eu repito, está para acontecer algo extraordinário. O próprio Deus falou: toma agora o teu filho, e foi bem taxativo. Teu único filho, Isaque, a quem amas. Vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te hei de mostrar. Deus aqui não estava dizendo que agora ele mudou de ideia, que ele aceitaria um sacrifício humano. Não. O que de fato está aqui comprovado, a questão era um teste de fé. Vamos ver até onde está o nível de fé deste homem de Deus, desta mulher de Deus, até onde de fato ele vai ou está vivendo o que eu mando ele pregar. Meu Deus do céu! Esse café hoje, hein? Esse café tá recheado com a palavra de submissão, obediência e o princípio de honra. Deus te abençoe, que Deus nos ajude, que Deus possa falar profundamente no teu coração. Me encerro por aqui dizendo: feliz é aquele que não abre mão de conquistar os 3 níveis. Tudo para a glória e a honra do Senhor Jesus. Eu te abençoe em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, desse Deus maravilhoso. Eu, como ministro do Evangelho, peço a Deus que Deus abra o teu entendimento, te dê um dia maravilhoso. E se você quiser, pode deixar registrado, fique à vontade, seu pedido de oração. Se você não compreendeu, não tem problema, pode deixar aí, naquilo que eu puder, vou responder com o maior carinho, amor e respeito, porque é a palavra do Senhor e eu amo falar das coisas do reino de Deus. Eu peço a Deus que Deus venha abençoar cada um de vocês, que o seu dia, a partir de hoje, você reflita e avance no primeiro nível que eu falei, no segundo nível e alcance o terceiro,
e glorifica o Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Amém? Que Deus seja a vossa resposta, a vossa bandeira de vitória em tudo que você precisa. Mas não se esqueça, não fique só no primeiro nível, não fique só no segundo, avance para o terceiro, porque ali você vai encontrar, meu papai do céu, você vai encontrar o que eu falei lá no começo. Você vai encontrar algo lindo, porque quando você alcança o terceiro, fecho dizendo, quando você alcança esse terceiro nível, tudo muda ao seu redor. Tá entendendo agora o que vai trazer à tona? Eita Deus! Amém, queridos? Shalom, tenha um bom dia, graça e paz, e à tarde, se Deus permitir, eu retorno novamente com uma palavra cuja live tem o título Você Sabia? Amém? Shalom, beijo no seu coração.